Olá, senhoras, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas preparações para deixar a minha, a sua, a nossa rotina mais prática e organizada. Eu sei que muitas de vocês, assim como eu, gostam de ter algumas coisas já preparadas ali no freezer, principalmente para aqueles dias corridos, não é? Então a proposta do vídeo é justamente essa: lanches práticos e saborosos para deixar no freezer para facilitar a nossa rotina. Hoje eu vou fazer hambúrguer caseiro, gente, ou seja, eu vou fazer hambúrguer de carne e hambúrguer de frango. E também quero fazer alguns empanados com massa de mandioca, mas também dá para fazer, gente, com massa de batata. Mas eu prefiro a massa da mandioca porque a mandioca ela é bem mais consistente e mais firme. E eu acho que fica até mais apetitoso também. Para mim não ficar sobrecarregada totalmente no dia de hoje, já que tem muitas preparações para serem feitas, ontem mesmo eu já separei as minhas proteínas e já fiz o cozimento. Os recheios que eu vou utilizar para fazer esses empanados é carne moída com milho, frango desfiado e carne suína também desfiada. Eu acredito que quando você quer fazer uma alta produção desse nível, já deixar algumas coisas pré-adiantadas facilita bastante. E, gente, olha só que eu também vou acrescentar aqui, ó. Aqui eu tenho um mix de farinha, eu tenho farinha panko e farinha de rosca. Você não precisa necessariamente usar ela no mix misturada. A minha tá misturada porque eu tinha metade de um pacote de farinha panko e metade da farinha de rosca. Então, unir as duas aqui nesse mix que vai dar super certo. E vocês sabem muito bem que enquanto a gente adianta uma coisa, a gente vai preparando outra. Agora eu vou cozinhar as mandiocas. Ontem eu fiz o cozimento do frango, eu reservei todo o caldo do frango justamente para hoje, gente, para me cozinhar a mandioca no caldo do frango. Então essa mandioca ela vai estar bem saborizada também, né? Que ela vai pegar aquele sabor do caldo, os temperos que foram adicionados aqui e vai ficar assim aquela massa bem gostosa também, que é super interessante a massa ser saborizada. Se você quiser fazer aí também, é só cozinhar a mandioca com um pouquinho de colorau para ela dar uma cor, na verdade, né? Sal, manteiga. Eu vou fazer um preparo de hambúrguer de carne e hambúrguer de frango. E aqui, ó, eu reservei alguns pedaços de bacon para colocar nessa mistura. Mas antes de tudo, eu vou triturar esse bacon aqui no meu processador. O melhor de tudo é que esse bacon ele tá bem bonito, ele tá carnudo e também tem uma fonte de gordura. Interessante ter essa fonte de gordura, principalmente do bacon. E outro ponto também, gente, que fica bem defumado as carnes em si. Então no dia que eu for fazer o preparo, eu vou colocar na air fryer e não preciso fritar o bacon, né? Que o bacon dá todo um tchan todo especial. Quem é que não gosta de hambúrguer com bacon? E já triturado assim na mistura, eu acho que fica mais prático e a carne em si fica bem saborizada. Eu vou triturar o bacon e depois que eu vou triturar o frango.
tem coisa melhor do que ser uma dona de casa moderna, viu, gente? Esses tipos de utensílios ajudam muito nesses processos. Ontem mesmo, na hora que eu fui cozinhar o frango, geralmente quando eu cozinho assim uma porção um pouco menor, chacoalho mesmo na própria panela ali, que dá super certo, o frango fica totalmente desfiado. Mas ontem, como eu fiz uma quantidade maior, eu usei a minha batedeira para desfiar o frango. Por isso que eu tô falando, ter esses tipos de utensílio facilita bastante. E agora, gente, como a minha mandioca já está cozida, eu vou usar a minha batedeira para poder sovar. Vou transformar essa mandioca em uma massa. E como eu vou rechear com frango, essas coisas, fica como eu posso falar? Fica parecendo coxinha, só que com massa de mandioca. Fica como se fosse uma coxinha meio que fit, né? Ou seja, uma coxinha mais saudável. Como vocês já devem saber que eu sou bem transparente aqui com vocês, se vocês quiserem fazer essas receitas, fazer esses preparos, gente, de verdade, tire um dia justamente só para fazer isso, ou amanhã eu vou tirar o dia só para isso. Porque para quem fica vendo, assistindo nos vídeos em si, parece muito simples e rápido. É simples, tá, gente? Agora eu não vou falar para vocês que é super rápido. Todas essas preparações, elas demandam tempo, principalmente agora que eu vou entrar na etapa, né, de fazer os empanados aqui praticamente, então demora um pouco, que você tem que passar no ovo, depois tem que passar na farinha para fazer aquele empanamento que é de um a um, tem que rechear, então assim, querendo ou não, demora sim, tá? Claro que depois no final eu quero mostrar aqui para vocês também como ficou, né, depois de congelado, assim, para deixar essa massa um pouco mais fluida, eu vou adicionar aqui uma colher de sopa de manteiga, salsinha, fazer esse processo na batedeira, mas se você não tiver a batedeira, tá tudo certo, dá para fazer também uma sova manual, numa tigela aí, uma bacia, amassar muito bem, cozinhar a mandioca bem cozida para você não encontrar dificuldade. E a mandioca aqui rendeu, viu, gente? Olha só, a batedeira ajuda bastante. Mas eu quero falar aqui pra vocês que como a minha mandioca estava totalmente fria, então na hora que eu fui sovar ela na batedeira, eu tive um pouco de dificuldade. Então eu esquentei a mandioca no micro-ondas para ela ficar bem mais molinha, né, para ajudar no processo. Aí no final deu tudo certo também. Olha como é que fica essa massa. Agora vamos aos recheios. O primeiro, como eu já tinha falado aqui pra vocês, que é o frango, que eu desfiei ele ontem na batedeira. Olha só, gente, como é que fica bem triturado. Então, pro frango eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou reservar uma quantidade dessa daqui e uma porção também, não total, é claro, de frango. E vou misturar os dois, não vou rechear, vou triturar os dois juntos, entendeu? Ah, fazer tipo uma massa única, mandioca com frango. Aí agora, quando os demais aqui, eu vou fazer em recheios. Ou se não, posso fazer a mesma coisa também, que eu acho que é até mais prático. Essa daqui é a carne suína, né? Que é uma carne seca de porco. Eu cozinhei ela, bem cozida, dessalguei ela também. E ontem eu refoguei ela com alho, sal, cebola e finalizei com coentro, para dar todo um tchan. E aqui é a carne moída. A carne moída eu finalizei ela com coentro e milho verde também. E aqui, gente, eu não vou usar essa quantidade total de proteína nos enroladinhos não, tá? Eu vou reservar uma parte para congelar. É sempre legal a gente ter opções de coringas, né? Que isso aqui, gente, frango e carne, você tendo ele congelado assim também, facilita bastante. No dia que você quiser fazer uma torta, no dia que você quiser comer com tapioca, colocar um requeijão cremoso, aqui no frango fica bem bom também. No dia que você quiser chegar em casa e comer, cozinhar um macarrão e colocar a carne moída também fica legal. Se você quiser comer com pão no fim de semana ou ali uma opção de jantar nos dias corridos, aqui em casa mesmo nunca falta essas duas proteínas congeladas.
enroladinhos aqui recheado com carne, eu fiz de uma maneira um pouco diferente, como se fosse um pão de mandioca, né, recheado com carne moída. Aí agora eu vou pincelar aqui, ó, aquele restinho daquele ovo que eu tava empanando os enroladinhos, né? Eu vou aproveitar que ele tá aqui, vou pincelar por cima deles. Como eu falei, vai ficar parecendo um pãozinho mesmo, na verdade. Não sei como vai ficar exatamente, mas eu vou colocar ali na air fryer para mostrar para vocês, né? Que vou finalizar aqui, ó, com um gergelim preto, mas pode ser o branco também. Agora sim, depois de tudo modelado, eu vou levar esses enroladinhos na air fryer para mostrar para vocês também, né, gente, na prática, como fica o resultado depois disso aqui assado. Mas eu preciso dizer para vocês que isso aqui frito fica parecendo aqueles petiscos de boteco, de barzinho, sabe? Esse daqui de carne de porco, então, tá com um cheiro tão gostoso, ele bem fritinho. Para quem gosta de tomar uma cervejinha, e não é meu caso, mas para quem gosta, é um ótimo acompanhamento. Mas como o intuito não é levar ele à fritura e sim assado, primeiro deixa eu mostrar aqui para vocês, gente, o que eu vou congelar também, que vai ser carne moída e frango desfiado. Eu coloquei nesse saquinho porque assim eu acho que fica mais fácil para armazenar no freezer do que colocar em potes, né, para não ocupar tanto espaço. Mas isso aqui é uma proteína coringa que não pode faltar na sua geladeira, né? Agora, gente, eu vou mostrar para vocês aqui os hambúrgueres que já foram congelados. Esses daqui de cima ficou um pouquinho meio feio porque eu tive que colocar outra forma por cima, aí acabou amassando, tá? Mas como eu mostrei para vocês aí, esse daqui, hambúrguer de frango com bacon empanado, fica muito bom também. E aí eu fiz o simples, o básico, sem ser empanado também. Agora, gente, eu vou colocar tudo isso aqui em um saquinho e armazenar no freezer. Vai me ajudar bastante e eu falo pra vocês, só façam aí, tá? Eu fiz esses empanados assados na air fryer e ficou surreal de bom. Gente, eu não esperava que ficasse tão gostoso assim, porque é a minha primeira vez que eu faço todo esse processo com a massa de mandioca e tal. Já o hambúrguer, eu faço aqui em casa, quando acaba eu já estou fazendo novamente. Olha, eu vou ser bem sincera com vocês, eu estou bem tentada em fazer esse daqui frito. Gente do céu, ele ficou tão gostoso. Os meus favoritos aqui mesmo foi esse bolinho de carne de porco e esse daqui de frango. Agora, gente, é aquela, tentar fazer um milagre para o meu freezer sustentar tudo isso, porque o meu freezer é uma freezer de geladeira comum, convencional mesmo, ele não é tão grande, né? Mas futuramente eu estou planejando em comprar um freezer justamente para fazer umas preparações com maior volume. Não estou falando só preparações de lanches, eu estou falando de preparações diárias, sabe? Temperos, legumes, coisas assim que ajuda bastante na rotina, né? Como eu passo o dia inteiro fora, trabalhando e gosto de me alimentar de maneira saudável, eu gosto de comer bem, então vai me ajudar bastante. Mas enquanto eu não tenho isso, eu me adaptando com o meu pequeno freezer da maneira que dá. E essas foram as minhas opções congeladas de hoje. Espero que vocês
tenham se inspirado, lembrando que essas receitas, essas preparações em si, são preparações adaptáveis, tá? Você também pode fazer um escondidinho de batata, um escondidinho de frango, dá para congelar também, dá para fazer um escondidinho de carne seca, não sei se é porque eu fiz esses dias também atrás e ficou muito bom. São pequenas opções assim que pode facilitar as suas refeições diárias, mensal, ou ali para te salvar no dia a dia, né? Então é isso, me conte aqui abaixo nos comentários o que você achou de todas essas preparações, que eu quero saber. Então é isso, nos vemos em breve no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!